O relógio marcava exatamente 19 horas, quando as portas do restaurante Ouro Velho foram destravadas. Localizado na região mais nobre da cidade, entre lojas de grife e sedes de bancos internacionais, o restaurante era conhecido não só pela sua gastronomia refinada, mas também pela clientela, formadores de opinião, políticos, empresários, artistas. Era o tipo de lugar onde cada detalhe importava, desde a temperatura do vinho até a inclinação do guardanapo dobrado à mesa. Naquele início de noite de sexta-feira, o salão principal já começava a ganhar movimento. Os garçons estavam nos bastidores do salão há quase uma hora, se preparando com rigidez quase militar. Aventais impecáveis, sapatos lustrados, posturas treinadas. Havia sempre uma tensão silenciosa no ar, como se cada turno fosse uma estreia teatral. Qualquer deslize podia ser notado e punido. A cozinha operava em outra cadência, mais ruidosa, com vozes sobrepondo-se a ruídos de facas afiadas e panelas tilintando. Entre os atendentes estava Lucas Santana, 24 anos, branco, natural da zona sul da cidade. Tinha sido promovido ao salão principal havia pouco menos de 2 semanas. Antes disso, atuava como auxiliar de serviços gerais. Limpava talheres, organizava copos, repunha guardanapos. Foi observando os garçons experientes que aprendeu a arte do bom atendimento. Ou pelo menos o que ele acreditava ser isso. Lucas não vinha de uma família rica, mas também não era alguém que soubesse o que era fome. Estudou em colégio particular com bolsa parcial, fez um curso técnico em hotelaria e entrou no Ouro Velho por indicação de um professor. Ambicioso, via naquela noite a chance de mostrar ao gerente que podia assumir mesas mais importantes. Queria ser reconhecido. Não escondia que, entre seus objetivos, estava o de acumular boas gorjetas e, quem sabe, um dia virar maître. O salão ia ganhando cor com as chegadas. Casais em trajes de gala, executivos solitários com pastas de couro, senhoras bem maquiadas com pulseiras brilhando sob a luz amarelada dos lustres. A trilha sonora era suave, uma bossa instrumental de fundo que preenchia o ambiente com elegância calculada. Foi então que, por volta das 19h40, as portas giratórias abriram-se mais uma vez e uma família negra entrou. Eram 4, um senhor alto, de porte imponente, vestindo um terno azul marinho de corte fino. Ao lado, uma mulher de vestido vinho, com cabelo preso em coque clássico, e 2 adolescentes, um garoto e uma garota, em roupas sociais discretas, mas de grife. Havia algo de distinto neles, a maneira contida de andar, a tranquilidade no olhar, como quem está absolutamente acostumado a estar em lugares como aquele. O maître, um francês baixote e sempre atarefado, estava ocupado explicando um problema de reserva dupla para outro cliente. Lucas viu a família parada à entrada, olhando ao redor à procura de atendimento. Aquela era, tecnicamente, uma boa oportunidade de mostrar iniciativa. Sem hesitar, ele caminhou até eles, com o passo ensaiado de quem havia decorado o ritual. Sorrir, oferecer o braço como guia, puxar a cadeira com leveza. No entanto, houve um instante, sutil, mas presente, em que sua expressão mudou. Talvez nem ele percebesse, mas sua voz, antes cheia de energia, baixou ligeiramente o tom. O sorriso, antes genuíno, tornou-se mecânico. Seus olhos varreram a família rapidamente, como se buscassem alguma incongruência, algum detalhe que justificasse o desconforto que mal sabia nomear. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Ouro Velho, disse, ainda com gentileza, mas com uma entonação mais formal do que de costume. Estão com reserva? Sim, respondeu o homem de terno. Augusto Lima. Mesa para 4, às 19h30. Lucas consultou rapidamente o tablet que carregava, confirmando a informação. O nome estava lá, marcado com um pequeno asterisco vermelho ao lado. Sinal de cliente VIP. Mas ele não reparou. Ou, se reparou, não associou o nome ao cargo. Não ligou Augusto Lima ao fato de aquele homem ser o governador do estado. Em vez de conduzi-los a uma das mesas centrais,
Como faria com outros clientes marcados como especiais, Lucas indicou uma mesa ao fundo, próxima ao corredor que levava aos banheiros e à cozinha. Era tecnicamente aceitável, mas nitidamente menos privilegiada. Essa aqui está mais tranquila. Tem menos barulho da banda. Fiquem à vontade. O homem arqueou ligeiramente a sobrancelha. Olhou ao redor. Havia pelo menos 2 mesas centrais vazias, com vista para o jardim interno. Mas disse apenas, obrigado. Enquanto puxava a cadeira para a esposa, o senhor Augusto olhou discretamente para os filhos, como quem ensina sem palavras. A esposa sussurrou, quase como quem canta. Ele nem sabe com quem está lidando. O marido sorriu com um canto de boca, mas não disse nada. Lucas, satisfeito com sua proatividade, voltou ao salão, sem notar os olhares que começavam a se cruzar. O turno havia apenas começado, mas a noite ainda aguardava seus próprios pratos a serem servidos, friamente. A mesa que Lucas havia escolhido ficava próxima ao corredor de serviço, onde garçons passavam constantemente com bandejas pesadas e onde era possível ouvir, ainda que abafadamente, o som metálico das panelas e os comandos do chefe ecoando na cozinha. Não era uma mesa ruim tecnicamente. A mobília era a mesma, as taças de cristal estavam ali. O serviço seria o mesmo. Mas em um restaurante como o Ouro Velho, o lugar onde se senta diz muito sobre o lugar que se ocupa. Lucas, com postura ensaiada, apontou para a mesa e disse, essa mesa aqui tá ótima para vocês, né? Mais reservada, mais tranquila. Disse como se estivesse oferecendo uma gentileza, mas seu tom era automático, quase defensivo. Era o tipo de frase pronta que costumava usar quando precisava tirar um cliente de perto da área nobre do salão. Geralmente, quando alguém aparecia sem reserva ou se parecia fora do padrão. Augusto Lima, o homem de terno azul marinho, não disse nada de imediato. Olhou ao redor, viu mesas centrais desocupadas. Viu uma família branca sendo recebida com taças já servidas de espumante. Viu um casal idoso sendo levado a uma mesa junto à parede de vidro, com vista para o jardim de inverno. E então olhou de volta para Lucas. Há alguma outra mesa disponível? Perguntou com educação, sem alterar o tom. Lucas soltou um leve suspiro, quase imperceptível, e olhou de relance para o salão, sem de fato verificar o sistema de reservas. As mesas principais estão reservadas, meu senhor, mas posso ver se sobra alguma depois. Respondeu com um leve encolher de ombros. O senhor soou como um adereço de formalidade, não como respeito. Era um recurso automático, usado para encerrar a conversa. A resposta, embora polida na superfície, carregava um claro subtexto. Aceite onde está sendo colocado. Lucas já voltava os olhos para outro canto do salão, impaciente, como quem quer resolver logo a situação. A mulher do governador, Lúcia, manteve a postura ereta enquanto ajeitava a bolsa no encosto da cadeira. Estava acostumada a esse tipo de abordagem, mas nunca deixava de se incomodar. Cada pequeno gesto, cada desvio de olhar, cada microexpressão, todos formavam um quadro conhecido demais. Sentamos aqui mesmo, querido, disse com voz doce, mas firme. Augusto assentiu, ainda em silêncio, e ajudou a filha a puxar a cadeira. O filho, já acostumado com essas situações, ficou calado, mas seus olhos seguiram Lucas enquanto ele se afastava. Lucas voltou ao seu posto, pegou seu bloco de notas e se preparou para anotar os pedidos da mesa seguinte. Enquanto caminhava, passou por outro garçom, Marcos, que conduzia um casal jovem, branco, recém-chegado, sem reserva registrada, diretamente para uma das mesas centrais. Lucas lançou um olhar breve, talvez sem se dar conta da incoerência. Aquela mesa estava teoricamente reservada, mas ninguém questionaria. O casal se encaixava perfeitamente no perfil esperado de um cliente ouro velho. O restaurante vivia de aparências, e Lucas, como muitos ali, reproduzia esse código invisível sem nunca tê-lo questionado. De volta à mesa ao fundo, Lúcia olhou ao redor com discrição. Estava atenta aos olhares dos demais clientes. Alguns observavam com curiosidade, outros com espanto mal disfarçado. Uma ou outra cabeça se virava,
tentando entender se aquela família tinha entrado no lugar certo. Ela se inclinou levemente e comentou em voz baixa, apenas para o marido. Ele não faz ideia de quem está atendendo. Augusto apenas balançou a cabeça com um sorriso quase imperceptível. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos denunciavam a reflexão interna. Não era a primeira vez. E ele sabia não seria a última. Ele já havia sido confundido com o motorista ao buscar o carro da esposa. Já fora abordado por seguranças em festas fechadas, onde era o convidado de honra. Já ouvira sugestões de que usasse gravata mais clara, para inspirar mais confiança. Mas ali no Ouro Velho, o local onde muitos julgavam que o dinheiro resolvia tudo, ficava claro que existia algo mais forte que o dinheiro. O filtro invisível da cor da pele. E naquela noite, ele havia escolhido entrar ali sem alarde, sem comitiva, sem seguranças, justamente para observar como seria tratado quando não era imediatamente reconhecido como governador. A resposta estava sendo servida, prato a prato. O restaurante Ouro Velho já estava em plena atividade. As mesas centrais estavam todas ocupadas, e o som, ambiente, uma mistura de risadas contidas, talheres se tocando e copos sendo erguidos, criava uma sinfonia de luxo e exclusividade. Pratos finamente montados desfilavam nas mãos dos garçons, e os vinhos mais caros da carta eram pedidos com naturalidade. No canto do salão, discretamente iluminada por uma luminária lateral, a família Lima jantava em silêncio contido. Desde que se sentaram, o comportamento de Lucas mudara. Ao contrário do que demonstrava em outras mesas, onde ria com naturalidade, fazia comentários sobre os vinhos ou explicava os ingredientes exóticos com entusiasmo. Ali seu atendimento era frio, mecânico e sem calor humano. Evitava contato visual por muito tempo. Entregava os pratos com formalidade exagerada e demorava mais que o habitual para retornar com os pedidos. O primeiro sinal claro veio quando Rafael, o filho mais novo de Augusto, de 15 anos, abriu o cardápio de bebidas não alcoólicas e apontou. Pai, posso pedir esse suco de frutas vermelhas com toque de litia? Lucas, que estava ali perto, respondeu antes mesmo de anotar. Tem certeza? Esse é um pouco caro, viu? Foi como um tapa sem contato físico. A frase vinha com um riso de canto de boca, como se fosse uma piada, mas a intenção estava clara. Não era a primeira vez que Lucas usava esse tipo de advertência com clientes que, em seu julgamento silencioso, poderiam se assustar com os preços. Augusto Lima ergueu os olhos lentamente. Não alterou a voz, não ergueu o tom, mas sua expressão se endureceu levemente. Aquela era a mesma expressão que ele usava em reuniões quando um assessor falava demais. Meu filho pode pedir o que quiser, e não se preocupe com os valores. Lucas hesitou. Deu uma risada breve, um riso desconfortável, tentando sair pela tangente. Claro, senhor. Só costumo avisar, sabe como é? Muita gente se assusta depois. Avisa a todos? Interrompeu Lúcia, olhando diretamente para ele. Lucas gelou por dentro, mas manteve o sorriso. Não respondeu. Apenas anotou o pedido com uma caneta que tremia ligeiramente. Quando se afastou, seu rosto estava ligeiramente ruborizado, mas ainda não entendia a gravidade do que fazia. Ao longe, Marcos, outro garçom mais experiente, observava a cena. Percebia a tensão no ar, sentia o ambiente pesar ao redor daquela mesa. Ele já sabia, pelos comentários de bastidores, que aquele homem era alguém importante. Talvez não soubesse exatamente quem, mas percebeu que a situação estava prestes a escapar do controle. No salão, em uma mesa próxima, um casal de meia-idade terminava a sobremesa. O homem de óculos redondos sussurrou para a esposa. Olha lá! Aquele ali é o governador, não é? A mulher olhou com discrição, reconhecendo o rosto de Augusto Lima, que havia aparecido em rede estadual na última semana, durante uma coletiva sobre segurança pública. É ele sim, mas o que ele está fazendo aí no canto? Ela murmurou. O homem respondeu com um tom cético. Acho que não reconheceram, ou não quiseram reconhecer. Enquanto isso,
Lucas voltava à mesa da família com os sucos, carregando a bandeja com um cuidado que não havia demonstrado antes. Mas ao entregá-los, derramou uma pequena quantidade na borda do copo do filho. Não pediu desculpas. Apenas deixou o copo e saiu. Augusto pegou um guardanapo, limpou discretamente a taça do filho e continuou a refeição. A frieza no ar era quase tangível. Já não se tratava apenas do garçom, mas do que ele representava. Da naturalidade com que julgava, com que descartava, com que subestimava. E como esse comportamento era aceito por todos ao redor, como parte do funcionamento normal das coisas. Aquela era a essência do racismo estrutural. Não o escândalo aberto, mas a indiferença educada, a condescendência disfarçada de zelo. Enquanto isso, o gerente ainda não havia notado nada. Ou talvez fingisse não notar. Havia outras prioridades no salão. Uma reserva dupla para resolver, um pedido especial do chefe para uma mesa de investidores estrangeiros e um casal influente pedindo por espumante extra. Mas o relógio corria. E logo, a noite tomaria um rumo que nenhum deles esqueceria. Já passava das 22h07 quando uma das hostes, uma jovem discreta chamada Natália, se aproximou da recepção com passos rápidos e hesitantes. O gerente Marcelo, que conversava com um cliente frequente perto da adega, notou seu semblante preocupado. "Marcelo, acho que você deveria ir até a mesa 14, sussurrou. "O cliente parece ser alguém importante." "Eu acho que é o governador." Marcelo franziu a testa. "O quê? O governador? Tem certeza?" "Não totalmente, mas..." Uma cliente comentou e, agora olhando melhor, "Acho que é ele, sim. O nome da reserva é Augusto Lima." Marcelo sentiu o estômago afundar. "Por que ninguém me avisou antes?" "A reserva veio por e-mail, mas o sistema não destacou. E o Lucas os atendeu direto, nem passou pela recepção." Sem responder, Marcelo ajeitou o paletó, respirou fundo e caminhou com passos longos até o fundo do salão. O burburinho habitual parecia se calar à medida que ele se aproximava. Quando finalmente avistou o rosto do homem sentado à mesa, seu sangue gelou. Era ele, Augusto Lima, governador do estado. Marcelo travou por meio segundo. O olhar calmo, porém duro que o governador lhe lançou fez sua garganta secar. Aproximou-se com uma reverência quase exagerada. "Senhor Augusto Lima, que honra tê-lo aqui conosco. Me perdoe por não tê-lo reconhecido antes. Está tudo bem com o serviço? Deseja algo mais? Um café cortesia? Uma sobremesa?" Silêncio. O governador largou lentamente o guardanapo sobre a mesa, como quem encerra um ciclo. Cruzou as mãos sobre a toalha e então falou, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que atravessava qualquer tentativa de encobrimento. "Vocês tratam todos os clientes como tratam minha família? Ou só os que têm a minha cor?" Marcelo ficou mudo. Sentiu o corpo formigar. Tentou forçar um sorriso nervoso, mas não conseguia mover os lábios. Nesse momento, Lucas surgia por trás, carregando uma comanda com a conta, como era de seu costume ao acelerar mesas que considerava desconfortáveis ou que não deveriam se demorar demais. Ao ver o gerente parado ali e reconhecer o rosto de Augusto Lima, Lucas empalideceu. Seus olhos se arregalaram e os passos perderam a firmeza. O governador continuou, olhando diretamente para ele agora. "Desde que entrei aqui, você me olhou de cima a baixo, escolheu a pior mesa, ignorou nosso status na reserva, fez comentários sobre o preço das bebidas para o meu filho, chegou ao ponto de entregar a conta sem que eu pedisse. Isso acontece com todo mundo ou só com quem não combina com a estética do seu salão?" Lucas abriu a boca, mas não saiu som. Tentou rir, mas agora o riso era um sussurro trêmulo. "Eu... Senhor, me desculpe, eu só... achei que..." "Achou o quê?" interrompeu Lúcia, pela primeira vez erguendo a voz. "Que não podíamos pagar? Que estávamos perdidos?" Lucas deu um passo para trás. "Não, de forma alguma. Eu só costumo agilizar quando quem está sentado incomoda, não é isso?" Disse Augusto, com um tom grave. "O incômodo é só visual, não é?"
Um silêncio constrangedor caiu sobre as mesas próximas. Vários clientes já observavam abertamente a cena. Um deles pegou o celular discretamente. Outro cochichou algo para o garçom ao lado. O clima no restaurante havia virado. O verniz da sofisticação escorria como cera quente. Marcelo tentou intervir, com as mãos meio erguidas. Senhor governador, por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas. Isso, isso não representa os valores da nossa casa. Representa sim, rebateu Augusto, sem alterar o tom. Representa perfeitamente. Hoje eu quis entrar aqui sem seguranças, sem staff, sem alarde. Quis ver como seria tratado quando minha identidade não fosse conhecida. E agora sei. Não importa o cargo que eu ocupe. Na cabeça de vocês, ainda sou um homem negro fora do lugar. Lucas abaixou os olhos, sentindo o peso de cada palavra. Tentava pensar em algo para dizer, alguma desculpa que soasse crível, alguma frase que limpasse o estrago. Mas não havia. Marcelo, suando, murmurou. Lucas, me acompanhe, por favor. Agora. Lucas hesitou. Eu posso terminar o turno? Não, agora. O restaurante inteiro observava. O som da trilha ambiente parecia mais alto. Quase ofensivo de tão fora de contexto. Lucas deixou a comanda sobre a mesa, virou-se em silêncio e seguiu o gerente para o interior do restaurante, com os olhos de todos pesando sobre suas costas. Augusto olhou para a esposa, depois para os filhos. Terminamos? Perguntou suavemente. Eles assentiram. Enquanto se levantavam, uma das hostes se aproximou, tentando oferecer ajuda com os casacos. O governador agradeceu com um leve aceno. Passou pela porta principal sem levantar a voz, sem fazer escândalo, mas deixando um rastro que nenhum cliente ali esqueceria. Naquela noite, o restaurante Ouro Velho não serviu apenas jantares. Serviu uma lição, amarga, necessária e pública. A noite seguiu seu curso, mas o Ouro Velho nunca mais seria o mesmo. Quando Lucas foi conduzido para os bastidores do restaurante, os corredores estavam silenciosos, como se o ar em torno dele tivesse sido drenado de qualquer vestígio de vida. As vozes que antes enchiam o salão agora pareciam ecos distantes. O burburinho dos clientes, as conversas rápidas entre os garçons, tudo isso era apenas um pano de fundo para o peso daquilo que acontecera. O gerente Marcelo não falou nada, até que ambos entraram na pequena sala de descanso, atrás da cozinha, longe dos olhos de qualquer cliente curioso. A porta bateu atrás deles com um som abafado. O ambiente estava impregnado de um cheiro ácido de café e vapor de pratos quentes, mas nenhum dos dois prestava atenção naquilo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Marcelo olhou para Lucas, mas seu olhar não carregava raiva. Era algo muito mais pesado, uma mistura de frustração, decepção e vergonha. O que você fez? Foi tudo o que Marcelo conseguiu dizer, suas palavras pesadas como um punho fechado. Lucas ficou parado, não soube o que responder. Ele queria dizer algo que fizesse sentido, que explicasse o que fizera ou, ao menos, justificasse sua atitude. Mas, no fundo, ele sabia que não havia justificativa. Ele sabia que não conseguia enxergar, além dos próprios preconceitos que tinha sido ensinado a aceitar, a normalizar. Marcelo caminhou até a mesa, onde o bloco de notas de Lucas estava jogado em cima, e o pegou com uma força involuntária. Ele então soltou um suspiro profundo, como quem tenta organizar o pensamento em meio ao caos. Você sabia quem ele era, não sabia? Disse finalmente com um tom de acusação. A pergunta não estava voltada apenas para o fato de Augusto Lima ser o governador. Estava relacionada a algo mais profundo. O preconceito silencioso que sempre esteve ali e que Lucas havia internalizado como parte do ambiente. Lucas sentiu o rosto esquentar. Sabia que, no fundo, sabia. Quando viu aquele homem entrar, quando se fixou na mesa, algo na maneira como ele se portava o fez sentir que era diferente. Mas o que fez a diferença não era a posição dele na sociedade. Era a cor de sua pele. E Lucas sabia disso. Eu... não... Lucas tentou engolir as palavras, mas elas se emaranhavam, formavam um nó na garganta. Marcelo não o deixou continuar.
Não importa o que você tenha pensado, Lucas. Você não tratou aquele homem como trataria qualquer outro cliente. E é isso que está em jogo agora. Sua atitude não é só sobre aquele cliente. Ela reflete uma mentalidade que nós, aqui, nunca devemos aceitar. O silêncio se estendeu por longos minutos. O tic-tac do relógio na parede parecia irônico, como se zombasse do tempo que estava passando, sem poder ser revertido. Cada segundo que passava era uma lembrança de que não havia volta para o que acontecera. Finalmente, Marcelo virou-se, pegando o telefone na mesa de descanso. Você está demitido, Lucas. Não tenho outra opção. As palavras foram duras, mas não houve raiva no tom de Marcelo. Apenas uma imensa tristeza. Ele sabia o que estava fazendo, mas sabia também que estava sendo mais do que apenas justo. Era uma tentativa de corrigir algo que, até aquele momento, parecia irremediável. Lucas olhou para ele e as palavras que ele queria dizer ficaram presas. Não queria pedir desculpas. Já sabia que não eram suficientes. Não queria questionar a decisão de Marcelo, porque sabia que ele tinha razão. Tudo o que ele queria era desaparecer ali, sair dali o mais rápido possível, para não precisar enfrentar os próprios demônios internos. Quando Marcelo finalizou a ligação e desligou o telefone, ele deu um passo em direção a Lucas. Pode pegar suas coisas. Você está liberado para ir. Não há muito mais a ser dito. Lucas não sabia se estava aliviado ou se a sensação de ser arrancado dali era pior do que a vergonha em si. Ele queria sair, mas algo dentro dele o impedia de se mexer. Ele não queria sair com a cabeça baixa, mas sabia que não havia escolha. Olhou para a porta e então, pela primeira vez, olhou para si mesmo no espelho à sua frente. Não era o espelho da sua casa, onde ele poderia se esconder atrás de uma imagem que construíra de si mesmo. Era o espelho de uma realidade que ele tinha ignorado por muito tempo. Com os olhos pesados, ele respirou fundo, pegou sua mochila e seguiu para a saída. Aquela noite, para Augusto Lima, já estava acabando. Ele e sua família estavam no carro, prontos para seguir em frente. Mas o que ocorrera no Ouro Velho os acompanharia. Não era só o desconforto com o tratamento recebido, mas o entendimento amargo de que, mesmo no meio da elegância e da riqueza, a realidade de um país profundamente desigual ainda se fazia presente em cada pequeno gesto. Eles haviam saído sem grandes protestos, mas as palavras de Augusto haviam sido claras e definitivas. O preconceito não seria silenciado. Já no carro, Lúcia, sua esposa, falou com suavidade. Não sei se você devia ter falado daquele jeito com ele, querido. Augusto olhou pela janela do carro, para a cidade iluminada lá fora, mas suas palavras não eram de arrependimento. Eu tinha que fazer isso. Eles precisam entender. Todos precisam entender. Seu filho mais velho, Felipe, que ficava quieto na parte de trás do carro, deu um sorriso pequeno, mas significativo. Ele entendia a dor do pai e sabia que aquela noite não seria esquecida tão facilmente. Nem para ele, nem para o garçom, que ainda estava tentando se convencer de que o que fizera não passava de um erro acidental. Mas a verdade era mais dura. O erro já estava feito. Na manhã seguinte, a cidade acordaria com um novo escândalo nas manchetes. Não seria sobre a corrupção ou a política local. Seria sobre o que acontecera em um restaurante chique, em uma noite aparentemente comum. E embora Lucas não estivesse mais no Ouro Velho, a marca daquele momento ficaria nas páginas da história. Talvez o maior drama daquela noite não fosse a demissão. Era o que viria depois. O que a sociedade como um todo escolheria aprender